Graça e a paz, da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos para estudar a palavra do Senhor, para estudarmos a lição, e o título de hoje é Espiritualismo nos Últimos Dias, parte 1. Nós amanhã estaremos gravando um novo vídeo, com Espiritualismo nos Últimos Dias, parte 2. Então vamos hoje ficar com a parte 1. E nós vamos estudar quais são os tipos de enganos que enfrentaremos nos últimos dias. Nós vamos ler alguns versículos e alguns capítulos aqui das Sagradas Escrituras. Primeiramente, nós vamos ler Mateus 24, que é um capítulo de profecia, um capítulo profético. Nós encontramos profecias em toda a Bíblia. Em Gênesis, em Salmos, nos profetas menores, em Daniel, mas nunca em ordem cronológica. Em Apocalipse, que é pior ainda, Apocalipse nós precisamos harmonizar, porque nós não está em ordem cronológica. Mas Mateus capítulo 24 está em ordem cronológica exata. Capítulo 24, no verso 5, diz assim, a palavra do Senhor: porque virão muitos em meu nome. Aqui é Jesus Cristo dizendo, virão muitos falando em nome de Jesus e dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão, olha só que interessante, enganarão a muitos. Então muitos virão em nome do Senhor Jesus, e virão em nome de Cristo, e enganará a muitos. Quando nós vamos para o verso 11 do capítulo 24, nós temos a seguinte informação: levantar-se-ão muitos falsos profetas. Não são poucos, levantarão-se muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então, se nós não tivermos por base as Sagradas Escrituras, não tivermos por base a palavra do Senhor, nós nos seremos enganados nos últimos dias, e seremos enganados hoje, pelos falsos profetas, as pessoas que virão em nome de Jesus. Então enganarão a muitos, diz a palavra do Senhor. Quando nós vamos para o livro de 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no verso 7 ao 9, nós vemos a seguinte informação. Verso 7. Com efeito, aqui Paulo dizendo, com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e guarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Olha só. O ministério da iniquidade já operava desde a época de Paulo. Verso 8. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Então, na vinda do Senhor Jesus, o Senhor Jesus matará, com o sopro de sua boca, destruirá a manifestação, o sopro da sua boca, e destruirá pela manifestação da sua vinda. O império, o iníquo, os falsos profetas, a besta. Então todo esse sistema será destruído pela boca do Senhor. Quando nós vamos para Apocalipse capítulo 13, no verso 13, nós vemos o seguinte, Apocalipse capítulo 13, no verso 13. Também opera grandes sinais. Nos finais do tempo, os enganos serão de tal maneira que serão operados sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra. Então nós não podemos crer em qualquer coisa. Nós não podemos crer em todos os tipos de coisas que nós vemos, porque esse poder vai operar grandes sinais, de maneira que fogo descerá do céu diante dos homens. E se nós não tivermos firmes na palavra do Senhor, quando nós vermos esses sinais, nós poderemos ser enganados. E crer que esses sinais e maravilhas
são da parte do Senhor, mas na verdade não são, são da parte do inimigo. Nós precisamos estudar a palavra de Deus. Verso 14. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta. Então, irá seduzir, né, os que habitam, né, as pessoas que habitam na terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra e que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Quando nós vamos também para Apocalipse 16, no verso 13 ao 14, nós lemos a seguinte informação. Verso 13 do Apocalipse 16. Então vi sair da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios e operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia de Deus Todo-Poderoso. Então nós vemos, né, que quais são os tipos de enganos que enfrentaremos nos últimos dias. O diabo usará sinais, usará sistemas, usará os falsos profetas, usará muitas situações, né, para enganar as pessoas. E a palavra do Senhor diz que enganariam até, se fosse possível, os eleitos. Então o diabo usará sinais e maravilhas para enganar multidões antes da vinda do Senhor Jesus. É por isso que nós devemos estar atento, amados, com algumas situações, alguns cultos que acontecem por aí, que acontece curas milagrosas, acontece situações que mexem com o psique, que mexem com as nossas emoções. Isso é muito perigoso, porque nós saímos de um culto racional, que Deus pede que seja um culto racional, para um culto à base do emocionalismo. E isso é muito perigoso. O diabo, né, como já disse, ele usará sinais e maravilhas para enganar multidões antes da volta de Jesus. Então, antes da volta de Jesus, esses sinais irão acontecer. Curas milagrosas, fogo descendo do céu. E muitos, se nós não tivermos firmados na palavra do Senhor, seremos enganados. Andy Rodrigues declarou que o poder de persuasão dos demônios não se encontra no conteúdo de sua mensagem. O poder de persuadir não está na mensagem, né, mas sim na força das manifestações sobrenaturais. Às vezes nós vemos movimentos por aí, movimentos religiosos, que buscam esses movimentos sobrenaturais, e isso é muito perigoso. Nós precisamos estar com o pé no chão, centrado na palavra do Senhor, em espírito de oração e com o culto racional. Eles realizam sinais e apelando para o lado afetivo dos seres humanos, em vez de suas habilidades discricionárias e racionais. Eles não apelam, né? Esses sinais não vão ser apelados para o racional, para o que você possa pensar, raciocinar, mas sim pela emoção. Esses sinais são realizados por demônios. Isso mostra que a força unificadora da mensagem dos 3 demônios, dragão, que é a besta, o falso profeta, é de natureza espiritualista. Nós vemos muito em voga por aí cultos espiritualistas, buscando
né, o sobrenatural. Às vezes isso é muito perigoso, amados. Nós precisamos estudar a palavra de Deus, ter as palavras de Deus guardadas na nossa mente, a palavra do Senhor guardada em nossos corações, para nós não cairmos nesses enganos dos últimos dias. Deus não é a sua fonte de origem. À medida que o conflito cósmico se aproxima de seu fim, o poder demoníaco entrará na arena da história de um mundo jamais visto. O espiritualismo, cujo fundamento é o ensino não bíblico da imortalidade da alma, quase levará o mundo cativo. Então, crermos na imortalidade da alma, crermos em falarmos com os mortos, crermos nessas buscas incessantes que nós vemos por aí em alguns cultos, de buscar um culto sobrenatural, isso, amados, nós podemos cair em enganos de Satanás. Porque podemos viver buscando cultos sobrenaturais e deixamos o culto racional, como a Bíblia pede, né, de lado. Por que é perigoso confiar nas emoções? Que papéis elas têm em nossa experiência? De que modo Satanás poderá contornar nossos pensamentos racional e apelar para os nossos sentimentos, né? Satanás, ele quer o que, amados? Ele trabalha na nossa mente. Satanás, ele quer bloquear a nossa razão, ele quer bloquear o nosso raciocínio, o nosso racional, ele quer bloquear, acabar, né? Ele quer bloquear um culto racional e colocar um culto espiritualista, né? Buscando o sobrenatural, buscando algo além. Então nós precisamos estar com o pé no chão, orando, para que Satanás não nos leve para esses lados. Respondendo, porque se nos deixar levar pelas emoções, Satanás nos levará a crer em coisas que não são da parte do Senhor, que não são da parte de Deus. Seremos levados pela emoção a crer em situações, crer em coisas que não provém de Deus, provém do inimigo. E nós vamos começar a crer nessas coisas, nesses sinais, nessas maravilhas, ainda que haja cura, ainda que caia fogo do céu. Nós precisamos estar com os olhos espirituais bem abertos para entendermos e discernir entre o certo e o errado. Esses movimentos são perigosos, pois eles embotam a mente, deixando assim o agir racionalmente e sermos impressionados, né, pelos sentidos. Então, quando nós entramos nesses cultos buscando o sobrenatural, buscando coisas, sinais, buscando... então nós cairemos no engano, porque Satanás fará, né, os seus sinais, as suas maravilhas, curas até. Mas a nossa mente, nós crermos em todos esses movimentos sentimentalistas e espiritualistas, a nossa mente ficará embotada. E a parte do cérebro, que é a parte da razão, né, fica bloqueada. Os lóbulos frontais, onde que é a parte racional, é a parte do entendimento, ela fica bloqueada. E a tua mente fica embotada, né, impressionado pelos sentidos, né? Os sentidos ficam embotados. Satanás, ele faz o quê? Pouco a pouco tem preparado o caminho para a sua obra-prima de engano, o desenvolvimento do espiritismo. Esse texto está em O Grande Conflito, na página 467, da qual vou continuar lendo. Até agora não conseguiu executar
completamente seus planos. Satanás não conseguiu, né, elaborar, até agora, executar completamente seus planos, mas conseguirá alcançar seu objetivo no fim dos últimos tempos. Com exceção dos que são guardados pelo poder de Deus, nós precisamos, amados, ser guardados pelo poder de Deus. Nós precisamos ser guardados pelo poder do Espírito Santo, para nos dar discernimento, para abrir os nossos olhos espirituais, para abrir nossa visão espiritual, para nós discernirmos entre o certo e o errado. E pela fé em sua palavra, o mundo todo será envolvido por esse engano. Então, o mundo será envolvido por esse engano. As igrejas que buscam esses movimentos de cura, fica voltado para a libertação, fica voltado para... mas o que liberta é a palavra do Senhor. O que liberta o ser humano do erro, do engano, é a palavra, é a oração. Jejum, oração e estudo da palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos liberta. O que me libertou não foi nenhuma campanha. O que me libertou não foi vários dias de campanhas para me libertar. O que me libertou foi a oração e o estudo da palavra de Deus. Eu estou contando um testemunho meu. O que me libertou foi o estudo da palavra do Senhor. O que nos liberta, a palavra diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que nos liberta é a palavra de Deus. Mas se nós ficarmos buscando esses cultos espiritualistas, em busca de sobrenatural, nós podemos ser enganados. Nós precisamos crer na palavra de Deus, apegar-nos à palavra do Senhor, estudá-la diligentemente. Não é difícil ver como milhões que não entendem o estado dos mortos poderão ser iludidos com a ideia de que os mortos continuam a viver após a morte. Se nós crermos na imortalidade da alma, se nós crermos que os mortos estão na sepultura, aguardando a ressurreição, seremos enganados, porque aparecerão espíritos, mas espíritos de demônios, fazendo-se passar por pessoas, e enganarão a muitos. Dos quais enganos estamos protegidos quando entendemos que os mortos dormem, né? Quando nós cremos que os mortos dormem, nós nós vamos dizer assim, estamos protegidos do espiritismo. Então nós possamos, que Deus possa aclarear as nossas mentes, que o Santo Espírito de Deus possa tomar posse de nossas mentes e nós prestarmos um culto a Deus, um culto racional, não um culto baseado em emoção, em busca de excitação, porque nós podemos sair desses cultos até ali um tanto quanto reavivados, aparentemente, mas não passa de emoção. Nós possamos apegar a palavra de Deus e não cairmos nos enganos de Satanás. Que nós possamos nos apegar à oração, à intimidade com o Senhor, apelando porque crendo no que é racional e fugirmos desses tipos de culto sentimentalista e espiritualista. Que Deus nos ajude, amados, porque se nós não estudarmos a palavra de Deus e todos esses enganos que Satanás
já começou a fazer, mas se intensificará, nós seremos enganados. Que a paz de Cristo Jesus possa estar em nossos corações, que a doce consolação do Espírito Santo possa estar tomando posse de nossas mentes. Que nós possamos a cada dia crer na palavra do Senhor. Essa deve ser a nossa oração e o nosso pedido a Deus. Graça e paz.